Vamos fazer a nossa oração antes de começar? Agradecer a Deus e aos mestres por mais esse momento, por mais essa reunião divina. Que isso possa ser mais uma semente para a nossa caminhada, para o nosso crescimento espiritual. Mais um passo para a nossa celebração divina. Sentindo a presença de Deus em cada respiração. Essa é a nossa meta. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Guru. Hoje nós temos uma outra participação especial. Hoje nós vamos ouvir uma monja do Instituto. O nome dela é Swami Guru Priyananda. E ela, além de ser monja, ela também é yogacharya, ou seja, ela tem autorização do Guruji para iniciar as pessoas em Kriya Yoga. Só uma coisa interessante da história dela é que há uns tempos atrás, alguns anos atrás, ela era casada e tem filhos, tem netos, uma vida normal e uma família bem grande. E eles sempre foram muito devotos do Gurudev e depois do Guruji, sempre seguiram com muita alegria, sempre participaram de todos os programas e sempre nos ashrams. E aí depois de um tempo eles decidiram, os dois, irem viver num ashram. Ainda como um casal, mas seguindo uma disciplina de ashram. Então, quando eles foram viver no ashram de Miami. Então, eles tinham uma casinha deles separada, mas já como residentes de um ashram, vivendo juntos. E aí, depois de alguns anos, com essa experiência, os dois decidiram se tornar monges. Então, o Guruji ordenou ela, Guru Priyanandaji, e o marido, que agora é chamado Swami Matrukrupananda, na ordem monástica. Então, de uma vida em família, passaram por uma vida disciplinada de ashram e depois para uma vida monástica, os dois. A família achou um pouco estranho no começo, os netos falaram, mas e aí, o que aconteceu com meu avô e minha avó? E aí agora ela vive no ashram da Austrália e ele, Swami Matrukrupanandaji, vive no ashram de Chicago. Ele já esteve aqui, já passou um tempo com a gente. Então é legal, é uma história diferente, é um caminho diferente. Ela escreveu um livro sobre essa história que chama A Estrada Menos Viajada, onde ela descreve essa trajetória toda. Ela é muito erudita, ela tem um conhecimento muito grande de escrituras e ela vai dividir com a gente hoje os ensinamentos. Então vamos começar. Good morning. Bom dia. Hope you can all see me and Espero que todos possam me ver e me escutar. Let us start with the prayer. Vamos começar com uma oração. Om Guru Mata Guru Pita Guru Mati Guru Gati Vina Guru Name Jnanam Vina Guru Name Sthiti. I bow to the one omnipresent God. I bow to the saints and sages of all times. Eu me curvo a Deus sem forma, eu me curvo a todos os santos e sábios de todas as épocas. I bow to the glorious
glorious lineage of Kriya Yoga Masters, Eu me curvo à linhagem gloriosa dos mestres da Kriya, especially to our Parama Guru, Paramahamsa Yogananda Ji, whose contribution to the West we are celebrating. And I bow to Sri Gurudev and Sri Guruji. especialmente a Paramahansa Yogananda Ji, que celebramos o centenário da vinda dele para o Ocidente, e também para o Gurudev e Guruji. I bow to you all. Me curvo a todos vocês, porque vocês são a presença viva de Deus. Good morning. Bom I am dia. Swami Guru Priyananda Giri. Meu nome é Swami Guru Priyananda Giri. I have spent time in the ashrams of both India and US since 2009. Então, desde 2009, eu tenho vivido em ashrams na Índia e nos Estados Unidos. For the last 4 years, I have been working in Australia as a resident monk and teacher. E nos últimos 4 anos, eu tenho vivido na Austrália como uma monja residente e uma professora. The grace of Guruji, a new ashram, Kriya Vidya Mandir, was founded there in 2018. E pela graça de Guruji, em 2008, um ashram foi fundado lá na Austrália. I have returned to the US last month. It's good to be back and hope all are keeping safe in the present situation. No mês passado, eu voltei para os Estados Unidos e estou feliz de estar aqui. Espero que todos estejam seguros nessa situação atual. My pranams to all. Minhas reverências para todos. At the present time, as we know, the world is going through a period of uncertainty, A gente sabe que o mundo está passando agora por uma incerteza muito grande. fear, Medo, anxiety, ansiedade, confusion confusão with the pandemic situation. com essa pandemia. As I was thinking about the topic for the talk today, a statement of Lord Krishna in the Bhagavad Gita came to my mind. E pensando sobre o tópico de hoje, uma frase sobre o Sr. Krishna no Bhagavad Gita veio até minha mente. The Lord said, Ele diz: Yogo Bhavati Dukkhaha. So the topic for today is Yogo Bhavati Dukkhaha, which means yoga releases one from misery or sorrow. Então, o tópico de hoje é essa expressão do Sr. Krishna. A yoga destrói a miséria na vida das pessoas. This is the statement of the Lord. Essa é a afirmação do Senhor. Of the Gita. Now we will talk about which type of yoga he's talking about later. Nós vamos falar que tipo de yoga ele está falando. In life, we all look for freedom from misery and want happiness. Todos, sem exceção, buscamos essa libertação da miséria e encontrar felicidade na vida. Before we go into the topic, E antes de entrar no let us tema, first offer a prayer to Lord Krishna and also to the Divine Mother, Bhagavad Gita. nós vamos primeiro oferecer uma oração ao Sr. Krishna e à Mãe Divina em forma da Bhagavad Gita. Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanuramardhanam Devaki Paramanandam Vishnam Vande Jagadgurum Advaitamritavarshini Bhagavati Ashtadasatchayini Ambatvam Anusandathami Bhagavad Gita Bhavatveshini. We bow to the Jagat Guru, the Guru of the universe, Nos curvamos ao Guru do Universo, in the form of Lord Krishna, que na forma agora do Sr. Krishna who is the son of Vasudeva, é o filho de Vasudeva, slayer of the evil Kamsa o destruidor do maligno Kansa and Chanura, e and Chanura. the supreme bliss of Mother Devaki. E, claro, a suprema bem-aventurança da mãe dele, Mãe Devaki. Let us also bow to the Divine Mother Bhagavad Gita Nos curvamos também à Mãe Divina Bhagavad Gita, of 18 chapters, que tem 18 capítulos, showers the nectar of non-duality que nos concede as bênçãos, o néctar da não-dualidade, to help us rise above the problems
of the world. e que nos ajuda a elevar-nos acima dos problemas mundanos. Bhagavad Gita, as we all know, is a yoga shastra, Bhagavad Gita, como todos sabem, é uma escritura sobre yoga, a scripture on yoga taught by the Guru, ensinada pelo Guru, Sri Krishna, Sr. Krishna, to Arjuna the disciple. para Arjuna, o discípulo. Each chapter in the Gita is a yoga. Cada capítulo na Bhagavad Gita é uma yoga. Though yoga is inherent in every chapter, the 6th chapter focuses more on yoga, on the discipline and meditation. Apesar de todos os capítulos terem referentes a yoga, o 6º capítulo é mais focado em yoga, meditação e disciplina. This chapter is known as Atma Samyama Yoga. Samyama means discipline. What is Atma? Commonly translated as soul or self, Atma can also mean the body or the mind, depending on the context. Esse capítulo chama Atma Samyama Yoga. Samya significa disciplina e Atma normalmente é alma, mas pode significar corpo e mente também, dependendo da situação. So the chapter talks about discipline of the body, the mind, and also talks about the self. Então, esse capítulo fala sobre a disciplina da mente e do corpo e sobre a alma. This is referred to as Atma Samyama Yoga, but this chapter is also sometimes called Dhyana Yoga, which is meditation. And since a lot of importance is given for practice, it is also referred to as Abhyasa Yoga. Esse capítulo também é chamado de a Yoga da meditação e como ele dá muita ênfase na prática, ele é também chamado da Yoga da prática. So, the talk will be based on a few verses from this chapter. Então nós vamos falar alguns versos desse capítulo 6. In this chapter, Nesse capítulo, the Lord talks about o Senhor fala two types of people. sobre dois tipos de pessoas. Beginning, he says, one is who is on the path of yoga, trying to reach the goal, Então ele fala que um tipo de pessoa é aquele que está no caminho da yoga, tentando chegar na meta, of the state of yoga. nesse estado de yoga. And he also talks about a perfected yogi who is called Yoga Rudha, E ele fala também sobre o yogi que atingiu a perfeição, ele é chamado de Yoga Rudha, who has already achieved the goal que já chegou and na is meta well established in yoga. e está estabelecido na união. So let us see what he says about these two categories of people. Então vamos entender essas duas categorias de pessoas. Arurukshor muner yogam karma karanam uchyate yoga rudasya tasyeva samah karanam uchyate. Arurukshor means the seeker. Aruruksho significa o buscador. It actually means the one who is climbing up. A, So one who num is sentido literal, significa aquele que está escalando, climbing up the path of yoga. aquele que está ascendendo no caminho de Wants yoga. to attain the goal. And the Lord says, for this seeker who is on the path, the means or the method of reaching there is karma. Karma karanam uchyate. By means E nesse verso ele diz que o meio para esse buscador chegar na meta é karma. of karma, he has to reach there. And this person is also referred to as a muni. A muni means a discriminating person. So the means of sadhana is karma or action. It is said chittasya suddhaya karma, which means the path of action purifies the mind. Então o Senhor Krishna diz aqui nesse verso que o caminho para o buscador espiritual chegar na realização é karma, ou seja, a ação. A ação purifica a nossa mente. Noble action without attachment to the fruits of action, the mind is purified. Mas tem uns poréns. É uma ação
boa e uma ação sem a expectativa do resultado, dos frutos das ações. Isso traz a purificação. The memory is purified. A memória By também. this, one becomes fit for meditation, through which the goal is achieved. Então, primeiro a pessoa pratica essas ações com essas características, com uma atitude altruísta, sem interesse no resultado ou no fruto. E aos poucos a mente dela se torna capaz de meditar e chegar na meta. Now, what is yoga? O que é yoga? Yoga literally means union, Significa união, and union with the divine. a união com o divino. Yes, yoga. Sage Patanjali has said, yoga samadhi. To reach the state of samadhi is yoga. To be soul conscious is a method of reaching the state of yoga. Então, yoga significa o caminho para nos conduzir ao samadhi, a união com o divino. So now coming back to Arurukshu. Voltando para essa palavra, Arurukshu, aqueles que estão escalando, como nós. When we say one who is willing to climb up, what is it that one has to climb up? Last week we heard from Swami Chidrupanandaji about mountain climbing. The outer universe is also present within us as the inner universe in the body. Arurukshu significa aquele que está escalando, mas o que a gente está escalando? O que a gente tem que escalar? Na semana passada, o Swami Chidrupananda falou sobre aquele escalador da montanha. A montanha externa também pode ser encontrada dentro de nós. Just as there are mountains and rivers outside, we also have mountains and rivers. Assim como existem montanhas e rios externamente, também internamente existem. Now, it is said, Dehastha Vartate Meru Sapta Dvipa Samanvita, which means in the body, No corpo, we have a Meru. In the outer world, Meru is the name of the mountain. a gente tem também um ponto chamado Mero, que externamente é o nome de uma montanha. Within the body, the Meru or the Merudanda is our spine. And it is associated with Saptadvipa means 7 islands. And what are the 7 islands? E no nosso corpo, essa montanha é a coluna. E ela está associada com 7 ilhas. Quais são elas? We are blessed with the spine, along which are the 7 islands. These are the chakras, or the energy centers in the body. Nós fomos abençoados com uma coluna e, além disso, a gente também tem esses centros de energia no corpo, os 7 principais, que são considerados as ilhas. And one has to climb up from the bottom chakra to the one on the top. Então, essa é a nossa jornada espiritual, a escalada do centro da base até o topo, o último chakra. We know the 7 chakras, starting from the base of the spine. We have the Muladhara chakra. The second center is Então, começa no centro da base, perto do cóccix. Depois vamos para o segundo centro, the Swadhisthana chakra. chamado Swadhisthana. Then we have the navel center, Manipura chakra. Centro do umbigo, Manipura Chakra. Heart center is the Anahata. Centro do coração, Anahata Chakra. We have Vishuddha in the throat center, No centro da garganta é chamado Vishuddha. and in the brain we have the soul center, No centro no cérebro é o centro da alma, Agnya chakra, chamado Agnya Chakra. and all the way on the top, the fontanel is the Sahasrara chakra. E no topo da nossa cabeça, o último chakra é chamado de Sahasrara. So, who is willing to do this? Quem quer fazer God isso? talks about a Muni. And who is a Muni? A Muni, we said, is a man of discrimination, one who has thought about the purpose and the goal of life. Então, quem está disposto a fazer a escalada? E o Sr. Krishna, nesse mesmo verso, chama essa pessoa de Muni, que é uma pessoa de discernimento, ou seja, ela pensou sobre a realidade da vida e o propósito da vida. And wondered if life is only for food, sleep, fear, and procreation. E aí ele pensa, será que a vida só serve para comer
e beber, ter medo, procriar e dormir? which is common to all beings. Que é o comum para todos os seres. But is there a higher purpose? Mas será que tem um propósito mais elevado? We have the example of Lord Buddha, a prince who left behind a luxurious royal life, a beautiful wife, and a newborn son to find answers, and he did succeed in realizing it. A gente tem um grande exemplo que foi o Buda. Ele tinha família, ele era casado, tinha uma linda esposa e um filho recém-nascido. Mas por essa questão tão ardente dentro dele, ele abandonou tudo em busca dessa resposta e ele conseguiu, encontrou-a. Self. So this is the nature of a Muni. Então essa é a natureza do Muni, aquele que tem discernimento. In a way, we are all also Munis, or we would not be doing this satsang. So we are all trying. We are on the path, and we are hopefully will attain the goal. Então todos nós podemos ser considerados Muni, porque através do nosso discernimento nós decidimos nos reunir hoje para escutar sobre isso. E pela graça de Deus, todos nós alcançaremos a nossa meta. And again, to remind ourselves, this is a path of action. Spiritual life is not a lazy life. It is a life of intense activity, but with calmness. Então lembra, a gente está no caminho de karma, da ação. Caminho espiritual não é uma vida de preguiça, mas é uma vida de ação intensa, porém associada com calma. And also, E também, when we are talking about karma, quando a gente está falando de karma como sendo o meio, in Kriya Yoga, our masters have also referred to prana karma. Prana karma means regulation of breath. então um dos karmas principais que os mestres nos ensinam no caminho da Kriya não é só a ação física, mas é chamado de prana kriya ou prana karma, a ação de regular a nossa respiração. Prana is the breath. Prana é respiração. Karma, the kriya, is to regulate the breath. So through the regulation of breath, one can reach the goal. Então, através da regulação da respiração, a pessoa chega na meta também. Now let us talk about who helps us on this way. E quem nos ajuda nesse caminho? To climb anything or even to get upon a horse, you need a guru who can help you on this path. Para escalar qualquer montanha, você precisa de um guru. Até mesmo para subir num cavalo, você precisa de um. Então, a gente precisa de alguém para nos guiar nesse caminho. So the guru will teach you about the way, O guru vai te ensinar o caminho. and he will also come with you for a short distance. E não só te ensinar, mas ele vai te acompanhar por uma certa distância. But mostly, we have to climb up and we have to walk. Mas, essencialmente, nós temos que caminhar. So one has to go up from one chakra to another with the help of prana karma, the breath regulation, and try to reach the state of samadhi to be enjoying the peace, the bliss, and the stillness there. Então, essa é a nossa escalada, subindo, ascendendo de chakra para chakra, através do nosso karma principal, que é o controle da respiração, até que a gente chegue no samadhi e possamos celebrar a vida nesse estado completo de bem-aventurança. Another important thing the Lord talks about is, even as you are climbing up, it is important to maintain that state of yoga. Even if you have reached a certain height, it is very easy to come down unless you practice constantly. E uma outra coisa que o Sr. Krishna fala nesse verso é que, mesmo enquanto você sobe, você tem sempre que manter esse estado de yoga. Porque atingindo alguns níveis elevados não quer dizer que não seja fácil você cair de volta. Então, a prática constante é essencial. It is said, Mahavtar Babaji said to Lahiri Mahashaya, maintaining the state of yoga is like keeping a copper pot bright and clean. Unless scrubbed and polished every day, it cannot retain its luster. So the need of practice is emphasized.
Babaji disse para Lehri Mahasaya que essa prática contínua e constante pode ser comparada à limpeza de um pote de cobre. Se você não fizer isso todos os dias e poli-lo, ele nunca vai conseguir ficar brilhante. Ele vai sempre se tornar opaco. E isso tem a mesma coisa, o mesmo sentido para a nossa vida espiritual. Then the Lord talks about the perfected yogi, the Yoga Rudha, so that we know by reaching that state what happens. Então o Sr. Krishna falou primeiro do buscador e agora ele fala daquele que já atingiu a perfeição, Yoga Rudha. One who has reached the goal, who is already on the top, well established in the yoga, and for such a person, Lord said, Sama is the means. Sama means perfect calmness. His mind and senses are well controlled. He is free from all the past impressions. Então, para essa pessoa que atingiu a perfeição, o meio é uma mente completamente equilibrada e em paz. E ele já se libertou de todas as impressões passadas. Sense organs of sound, taste, smell, touch, these are all controlled and not misused. And he said a Yoga Rudha is one when he has no attachment to the objects of the senses. Ele já não é mais escravo da ação dos sentidos. Ele tem controle completo sobre o uso dos sentidos. E ele também não tem apego aos objetos dos sentidos mais. He is also referred to as Sarva Sankalpa Sannyasi, which means total renunciation and freedom from all desires and for the actions. E esse que atingiu essa perfeição renunciou completamente aos desejos e também às ações. So the perfected yogi has not only just the knowledge, but he also has the experience of the knowledge by applying that knowledge. Então, o yogi perfeito não tem só a sabedoria, mas ele tem a experiência da perfeição. Once you reach that stage, Uma vez chegar nesse estado, you see the difference between stone, dust, or gold. já não tem mais diferença entre uma pedra de ouro ou uma sujeira no chão. He develops a prasada buddhi, which means he sees things as they are. Even if he does any activity, he may be doing everything, but without attachment to the fruits of action. Então ele enxerga as coisas como realmente elas são. E ele tem que agir, mas quando ele age, ele não tem nenhuma expectativa sobre o resultado, sobre os frutos das ações. And he is also in perfect calmness. E ele faz tudo numa calma perfeita. Having attained this supreme goal, he does not consider anything else as a higher gain. E quando ele chega nesse estado, ele não considera nada mais elevado do que essa meta. He perceives his own self as present in everyone. E não só isso, ele percebe a alma dele como presente em todos os outros seres. And all beings as present in his own self. E ele percebe todos os seres também presentes em si mesmo. Let us come back how the seeker on the path can proceed to this state of Yoga Rudha, which is a perfect bliss. Temos que entender agora como o buscador, naquele caminho, pode chegar nesse estado de Yoga Rudha, a bem-aventurança perfeita. Meditation is the means. One who wants to be a yogi has to practice meditation in a solitary place. A meditação é o caminho. O candidato a yogi tem que praticar a meditação num local solitário, With a proper posture, com uma postura adequada, controlling the mind and senses, controlando a mente e os sentidos, and with a calm mind and without fear. com uma mente calma e sem medo. So, how is this done? It is said by the Lord again, Uddhare Atman Atmanam, Atmanam Avasadaye, Atmaiva Atmano Bandhu,
Atmaiva Ripuratmanaha, which means Uddhara means to lift up. One has to lift up oneself by oneself. Então, nesse verso, o Senhor Krishna fala que a pessoa tem que se elevar por si mesma. Uddhare Atmanatman. When one is thinking, who will help you? On the path of yoga, Guruji has said, we have a rescue team. Então, quando a pessoa está se afogando, quem pode salvá-lo? O Guruji falou que no caminho nosso da yoga, a gente tem um time de resgate. And this rescue team consists of God, Guru, Holy Company, E esse time de resgate é Deus, Guru, a companhia dos santos and the scriptures. e também as escrituras. Esses são a nossa equipe de resgate. These will all help you, but you have to lift yourself up by stretching your hand to receive the help, to hold on to the hand of the teacher, to hold on to the teaching of the scripture. Esses vão te ajudar, mas você tem que fazer o seu próprio esforço, esticar sua mão para aceitar a ajuda das palavras do Guru, dos ensinamentos das escrituras. You have to do it by your own self. Então, isso você tem que fazer por si mesmo. Ninguém pode fazer por você. So, on the path of yoga, Uddhara is to lift yourself up from Muladhara to at least above the Agna Chakra at the soul center. When help is needed, if we sincerely pray, the help will be there. Então, esse é o nosso caminho. O que significa nós temos que nos elevar? A gente tem que sair dos centros inferiores e mais densos e levar nossa consciência pelo menos até o centro da alma. E claro, se no caminho a gente precisar de ajuda, uma oração sincera sempre vai ser respondida. If the prayer is sincere, there is help. And again, it is also said, Atmanam avasadayat. After climbing up a certain distance, do not come down, try to stay up there. If you come down again, you will be subject to sadness, unhappiness, and dualities in life. So, E é dito, uma vez que você já chegou num nível, não pare por aí ou não fica voltando, porque esse seu retrocesso vai te trazer mais tristeza e vai te trazer de volta para o mundo da dualidade. Segue firme de onde você está. proceed with courage. Com coragem. If you are not careful, you will come down. Porque se você não tomar cuidado, você tropeça e vai para baixo. So Atma, when taken as mind, Atmaiva Atmano Bandhu. Your own mind can be your friend on this path. Atmaiva Ripuratmanaha. It can also act as your enemy. Então, é dito nesse verso que a sua mente pode ser o seu próprio amigo nesse caminho, mas ela também pode ser o seu pior inimigo. When is the mind a friend? When the mind is controlled, or when the mind is convinced that the path is good, the mind becomes your friend. Quando a mente é nossa amiga, quando a mente está convencida desse caminho, quando ela aceitou o caminho da transformação, então ela é a nossa amiga. So it depends upon disciplining the mind so it cooperates with you. But remember, Uma mente disciplinada é nossa amiga, porque ela coopera conosco. not to be tricked by the mind, because when we say bandhu, bandhu also means one who binds you. So if the mind binds you from going up, then the mind is not a friend. Então lembra, a mente tem que ser nossa amiga, mas bandhu significa também aquilo que nos prende. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a mente está nos impedindo de progredir, ela não é nossa amiga. If you are getting attached to this friend and not to God, then it's not a real friend. Então, se a mente está te trazendo apegos e te afastando de Deus, não é um verdadeiro amigo. So you have to be careful, Temos que ter cuidado. watching the mind and make sure it cooperates. Temos que observar sempre a nossa mente e entender se ela está cooperando para o nosso caminho ou não. Also, sometimes
scriptural help may not be there. The Guru may not be physically present with you, but we have to remember Atma eva Guru Rekam. Atma and Guru are one. And Atma is the soul. Então lembra, mesmo se você não tiver escrituras disponíveis para ler, ou se o guru não estiver fisicamente ao seu lado, tem uma coisa muito importante. Atma e guru são uma coisa só. Atma significa alma. The soul is within you. A alma que existe dentro de você, If you are soul conscious, the soul is constantly lifting you up. se você tiver consciência dela, ela está sempre te levando para cima. By this, you can rise up. E dessa maneira você consegue se elevar. In Kriya Yoga, we try to bring the Guru into all chakras. And this makes the climb easy. In every chakra, in every activity, if you can think of the Gurus, it is very easy to climb up the path. Na Kriya Yoga, a gente tenta se lembrar dos gurus em cada um dos nossos chakras. Isso significa trazer a presença do guru em cada uma das nossas atividades. E isso vai ser um grande facilitador da nossa escalada. So you have to be careful to get the mind to listen to you. The mind has to know that you are the master, and mind should not become the master, in which case it will act as your enemy. Então, você tem que sempre prestar atenção para disciplinar a sua mente. E ela tem que entender que ela é seu servente, você é o mestre dela. Porque caso ela se torne seu mestre, ela será o seu pior inimigo. There's another saying from the Upanishad, which says the same thing. Tem um outro citação nos Upanishads que diz a mesma coisa. Manayeva manushyanam karanam bandha mokshayo baddha vishasattaha muktaha nirvisham manaha. Your mind is the cause of bondage. The same mind can also be the cause of your liberation. A mente sua, que atualmente é a causa do seu aprisionamento, essa mesma mente se tornará a causa da sua liberação também. If the mind is absorbed in sense objects, it is the cause of bondage. Se a mente está absorta nos objetos dos sentidos, ela é a causa da sua prisão. And when it's detached, it is the cause of liberation. Mas quando ela se desapega gradualmente dos objetos dos sentidos, ela se torna a causa da sua liberação. Now next, the compassionate Lord also talks about what one should be doing or not doing to be successful on the path of yoga. E ainda nesse capítulo, o Sr. Krishna segue com toda a compaixão explicando o que a pessoa deveria fazer ou não fazer para chegar nessa meta de yoga. He says, Ele diz: the state of yoga is not possible for one who eats too much or eats too little. o caminho de yoga não é possível para aquele que come demais ou come de menos. Also for one who sleeps much or does not sleep. Aquele que dorme demais ou dorme muito pouco ou não dorme também não é possível. Metaphorically, it is said to forget God itself is nidra or sleep. And it is O sono tem um sentido metafórico. É dito nas escrituras que quando uma pessoa se esquece de Deus, ela está dormindo. and it is referred to as mohanidra. Que é o sono da ignorância. So moderation is to be followed on the path of yoga. Então, o caminho da yoga deve ser seguido com moderação. The Lord says, yuktahara viharasya, yukta cheshtasya karmasu, yukta swapna avabodhasya, yogo bhavati dukkha. Yogo bhavati dukkha, which we started with, one is freed from misery and sorrow by the practice of yoga. So let us see Então, ele diz que nesse caminho, seguindo o caminho da moderação na yoga, a pessoa se livra da tristeza e miséria. how to apply, what is the meaning of this yuktahara viharasya. Mas como aplicar isso? Ahara means food.
Ahara significa comida. Vihara means the use of the sense organs. In other words, enjoyment through the senses. E vihara significa o uso dos sentidos, desfrutando do mundo através dos sentidos. Cheshta is duties, prescribed duties, depending upon the station in one's life. Chesta significa os deveres que você tem de acordo com a fase atual da sua vida. Similarly, Yukta Swapna means regarding your sleeping habits. Avabodha is the waking state. Let us try to go one by one. And also remember, Yukta means not just moderation. Yukta means moderation. Yukta means suitable or appropriate. But another meaning of Yukta, as we know, is to be in union. Então ela está explicando esse verso que fala sobre comida, sono e atividades feitas com moderação. Yukta significa não só moderação, mas pode significar também apropriadas, adequadas ou um estado de união. So when you are practicing moderation, you also should be in union with God in each one of these activities. Então, não é somente praticar as atividades com moderação, mas em cada uma delas se lembrar sempre de Deus, e isso é o estado de união. Eu estou sempre unido com o divino ao realizar minhas atividades. So Yukta Ahara, food should be taken with prayer and with God consciousness. Then the food actually becomes prasad and God's power manifests in it. Então, o primeiro aspecto é a comida. Não é só comer com moderação, mas comer oferecendo para Deus. E o que acontece? O poder de Deus se manifesta mais plenamente nesse alimento e ele vai te trazer o quê? Crescimento espiritual. So prayer before meals is stressed for purification of food. Então, a oração, quando a gente ora antes da refeição, qual é o motivo disso? Purificar o alimento. We all know the story of Meera, for example, who was given poison to drink, but with her faith in Lord Krishna, and when she drank, thinking it is consecrated water from the temple, the poison had no effect on her, even the poison turned to nectar. Tinha uma história de uma princesa chamada Meera, deram um veneno para ela tomar, mas falaram que veio de um templo do Sr. Krishna. Então ela tomou com tanto amor, pensando no Sr. Krishna, que o veneno não teve efeito nenhum e na verdade se tornou um néctar. Isso é uma história real. Food has a lot of effect on the thoughts of a person. A comida tem muito efeito nos pensamentos da pessoa. There's another story, you must have all heard about it. A holy man was a guest of a rich person in a village, and after taking food there, he retired to sleep. In the night, listening to the sound of bells coming from the cowshed of this rich man, this holy man had such an urge to go and get one of those cowbells. Então, tem uma outra história que um santo foi pousar na casa de um homem muito rico e depois da refeição ele foi descansar, começou a escutar os sinos de uma vaca no pasto. Ele ficou tão atraído por aquele barulho maravilhoso que ele sentiu uma necessidade muito grande de ir lá e pegar um dos sinos. Went to the cowshed, took out the bells from one of the cows, brought it back, and putting it in his bag, he slept. Foi até o curral no meio da noite, pegou o sino de uma das vacas e colocou na mala dele e voltou a dormir. Towards the morning, he realized he actually committed a theft, and wanting to know what has caused it, he called the host and asked him how he makes the living. No dia seguinte, ele tomou consciência. Um monge cometeu um crime, ele roubou na casa de quem estava recebendo. No dia seguinte, ele foi perguntar para o dono da casa qual era o meio dele de viver, como ele ganhava dinheiro. And he was admitted that he is a thief. E o dono da casa disse que ele era um ladrão. So the means through which the food is earned has an influence on the thoughts of the person who eats it. Então, o que acontece? Ele entendeu, porque o meio como a pessoa ganha o dinheiro, a comida adquirida através desse meio, por exemplo, ilícito, vai afetar diretamente a comida e a mente da pessoa. Also, the mood of the person preparing the food can
can also affect the thought of the person who eats it. So we have to be really careful and be moderate. Não é somente o dinheiro que foi comprado a comida, mas também o estado mental da pessoa que preparou o alimento influencia o estado mental da pessoa que recebe o alimento, se alimenta. In the habits of food, Temos que ter sempre muito cuidado e atenção nos hábitos alimentares, because it does have a great influence on the thought. porque isso influencia grandemente os pensamentos. Similarly, Yukta Vihara, not to overindulge in the objects of the senses, we have to have control over our talking, listening, and use of the senses. In every activity, be Yukta. Então, o segundo é, a gente tem que ter controle, disciplina e moderação no uso dos sentidos no mundo, todos eles. Which means to be in the state of union, Yukta Cheshta, your prescribed duties, do them in moderation, and again in the Yukta state, which means in union with God. Então lembra, usando os sentidos além de numa maneira moderada, lembrando-se de Deus. E o terceiro aspecto que são os nossos deveres no mundo, sim, a gente tem que encontrar um equilíbrio para realizá-los de uma maneira moderada, mas também não se esquecer do divino enquanto realizamos cada atividade. In every activity, there should be divinity. Isso é o que é chamado Kriya. Em cada atividade, se lembre do divino. Same with the sleeping habits, Yukta Swapna. Sleep should be in union with God. Sleep itself can become a yoga. This is the concept of Yoga Nidra. E isso é muito interessante também, que até mesmo o sono pode ser feito no estado de yoga, e isso se torna crescimento espiritual, e é chamado de Yoga Nidra. Guru, as Atma is within you, and if you use properly, the sleep can be yoga. Thinking about God if you go to sleep, watching your own breath, it is said, Acharya by Prana. Breath also is your Guru. So this kind of sleep will be very regenerating, and you will wake up feeling in a beautiful state of union. Então lembra, o ato de se deitar também deve ser feito com consciência. Quando se deitarem, lembre da respiração, orem, pensem em Deus, e isso vai trazer um sono muito mais poderoso. E o seu dia seguinte, ao despertar, vai ser muito mais positivo e vibrante. Porque a respiração nada mais é do que a presença do Guru. And lastly, the avabodha is the waking state. We have to be careful about how much of our waking state is spent in unnecessary thinking and talking, insecurity. So one has to be as much as possible in union with God in every activity. Think of divinity, not to spend time in tamasic, lazy, procrastinating state. Então, não só no sono, mas a gente tem que prestar atenção também quando estamos acordados. Como a gente está vivendo no mundo? Quais são as nossas atividades? Eu estou lembrando de Deus durante o meu dia? A gente tem que prestar atenção e ser muito seletivo a escolher o que a gente tem que fazer no mundo e evitar ao máximo as atividades de preguiça, de inércia, de procrastinação negativas. Let us use every moment for God and God's work. Vamos usar cada momento para Deus e para trabalhar para Deus. So if one follows all these principles, the Lord said, Yogo Bhavati Dukkha, yoga will release you from all miseries in life. Because our real nature is really bliss. Então, o Sr. Krishna diz que se a gente seguir esses passos na vida, yoga, que é o nosso caminho, vai libertar-nos completamente de miséria e sofrimento. Porque, na essência, nós somos a bem-aventurança, ou seja, a alegria suprema. And liberation is Dukkha Nivrutti and Paramananda Prapti. So, let us hope that with the blessings of God and Gurus, we will all be able to
proceed successfully on the path of yoga towards the state of Yoga Rudha. Então é isso que a gente tem que esperar com convicção, que através das bênçãos de Deus e dos mestres, todos nós podemos seguir em frente firmes nesse caminho até chegarmos no estado de Yoga Rudha, completa união. So let us conclude this part of the program with a prayer. Nós vamos concluir agora essa parte desse programa com uma oração. Oh God, you are my mother, you are the father, Ó Deus, Tu és meu pai e minha mãe. you are the relative, and you are the friend. Tu és meu familiar e meu amigo. You are my knowledge, and you are my treasure. You are everything to me. Você é minha sabedoria e meu tesouro. Você é tudo para mim. Oh God and Gurus, please bless us all to be successful in the path of yoga. Ó Deus, ó Gurus, nos ajudem, nos abençoem a termos sucesso nesse caminho da yoga.